Muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Matheus Franco e eu não quero enrolar. Já vou começar já discutindo esse livro. É um livro que marcou muito a minha leitura, marcou muito. O momento que eu li, eu acho que foi um momento muito oportuno na minha vida. Então, se você quiser saber mais, fica aí até o final do vídeo, se inscreve no canal aí. No canal nós falamos de teologia, de literatura cristã, literatura no geral e pensamentos filosóficos. Não sou nem filósofo, não sou teólogo, mas um dia eu quero ser. E eu estou começando a minha jornada nesse mundo aí do pensamento, né? O livro em questão vamos ver se foca, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Um livro, como eu disse, foi muito, muito oportuno o momento em que eu li. O livro onde eu debrucei as minhas dúvidas. É um momento de dúvida que eu estava passando, que eu acho que todo cristão passa em diferentes fases da vida, né? Principalmente sobre Jesus, sobre Deus, sobre questões da vida, né? Questões onde nós levantamos para tentar explicar certas coisas, coisas que acontecem com a gente, com a nossa família, coisas que não acontecem com a gente, coisas que nós nos vemos pensando na realidade do mundo, né? Maldade, a questão da inerrância da palavra e como, sendo Deus bom, existe tantas coisas ruins no mundo, né? E eu acho que esse livro ele vem num momento muito oportuno. Tanto é que eu considero a melhor leitura desse ano. Não pelo, pelo conteúdo, não pela escrita, por mais que tanto o conteúdo como a escrita sejam excelentes. Não é um livro que eu recomende para iniciantes, né, em teologia. Não é um livro que eu recomende para pessoas que são, assim, entre aspas, bem entre aspas, comuns, por mais que qualquer um possa ler. Mas é um livro que eu acho que existe um certo brio, né, como diria Clóvis de Barros, né, um certo brio na, na literatura, né, um certo entendimento de certas coisas tanto na teologia quanto na filosofia, como experiência de leitura, né? Mas é um livro que vê no momento oportuno e eu considero a melhor leitura do ano, por quê? Porque exatamente pelo momento oportuno. Então, sem mais enrola, eu quero falar um pouco sobre o livro. E o livro ele já começa falando justamente sobre esse impasse, né, em fé e razão, sobre o fideísmo e o racionalismo. N.T. Wright, ele tem um outro livro, né? Na verdade, é uma introdução ao Novo Testamento, é um estudo aprofundado sobre o Novo Testamento, que antes de ser aprofundado no livro, ele começa discernindo algumas coisas. E ele discerne a Bíblia em si, ele divide a Bíblia em si em três partes, que é Bíblia como escritura, Bíblia como teologia e Bíblia como literatura. É, e eu achei fenomenal como ele divide isso. E nessas divisões, no meio das construções que ele faz, ele entra nessa parte sobre a questão fideísta e racionalista. E ele fala muito sobre como a nossa mente hoje ela foi treinada para pensar de forma racionalista e uma forma racionalista herégica, digamos assim, né? Que nós pensamos assim, a nossa herança cultural, a nossa herança filosófica, que nos faz pensar assim, veio lá do Iluminismo, que foi uma corrente filosófica, uma corrente cultural muito forte, que dividiu o racionalismo da fé. Ela tirou a racionalidade da fé. E falando bem em linhas gerais mesmo, né, resumindo muito essa colocação que o N.T. Wright faz, que inclusive o próprio Jonas Madureira faz, de uma maneira um pouco mais, não simplista, mas breve, digamos assim, é que quando o iluminismo ele vem tirando essa parte racionalista da fé, a gente
antagonizou as duas partes, né? O racional a fé. A gente antagonizou as duas partes, colocando ele em lados opostos, sendo que as duas são a face da mesma moeda, né? E que ele vai dando vários exemplos, o N.T. Wright dá vários exemplos, o Jonas Madureira dá alguns exemplos também, sobre como os pensadores, no decorrer da história, se nós formos analisar, como os cientistas, pensadores, filósofos, sociólogos, físicos, matemáticos, né, desde a época da Grécia Antiga, eles baseavam todos os seus estudos na fé e na presença e no pensamento que existia algo maior, que existia uma presença maior, que existia um ser, que existia uma entidade maior que eles. E o iluminismo, ele vem quebrando esse paradigma. Ele quebra esse paradigma e no quebrar desse paradigma, ele não só rompe essa relação da fé com a razão, ele também rompe, ele também cria um preconceito, né, de quem pensa pelo lado da fé. E eu achei isso tão. Às vezes a gente não nem para pra pensar nisso, né? Mas quando eu li isso, eu falei, cara, é verdade, né? Como que hoje, né? Hoje está um pouco mais amaciado essa parte, né? Por mais que exista bastante, mas não é como, por exemplo, no século XIX, XX, até metade do século XX, né? Como as pessoas que pensavam através da fé usavam através a fé como um princípio ativo de um estudo filosófico, de um pensamento sociológico, de uma linha de pensamento cultural, elas eram tratadas como pessoas inferiores. Eram tratadas como pessoas burras, pessoas que não eram dignas de ser ouvidas, dignas de ter atenção do público e dignas de ter atenção dos acadêmicos, dos filósofos, dos cientistas. Por muito tempo, houve um preconceito muito grande que foi gerado a partir do iluminismo, esse preconceito de não ouça aquela pessoa que está falando de Deus, não ouça aquela pessoa que está falando da fé, que está trazendo essa perspectiva, essa face, esse pensamento através da fé. E como isso moldou muitos dos nossos pensamentos hoje. E que o Jonas Madureira ele vem trabalhando muito isso já no primeiro capítulo de Inteligência Humilhada, essa contraposição de fé e razão, o fideísmo e o racionalismo. E lógico, eu não vou conseguir explicar que 10% do que é o livro, né? Mas eu vou tentar passar também aqui de forma geral, em linhas gerais, por exemplo, essa parte do fideísmo e racionalismo. O nome já diz, né? A inteligência humilhada é, é a linha de pensamento que ele bola, né? Um sistema de pensamento que ele bola que faz a junção dessas duas partes. E ele explica que essas duas partes nunca deveriam ser separadas. Que a razão, ela é uma ótima serva, mas uma péssima senhora. Que a razão, ela foi criada para ser curvada a Deus, para ela se curvar, que a mente, um pensamento, o sistema teológico, o sistema científico, o sistema filosófico, o sistema sociológico, o sistema histórico, tudo isso foi feito para se curvar perante Deus. E ele vem trazendo vários exemplos de como a razão ela não faz sentido ser pensada sem estar nos pés de Deus, sem estar prostrada diante de Deus. E como nós perdemos, não só moralmente, mas espiritualmente, em forma de caráter e no espírito, em tratar a razão separada da fé. Nós pensarmos tudo a partir da ótica fideísta, em contraponto, né, colocando de lado a razão e sendo o contrário, né, a recíproca também verdadeira. Se nós pensarmos só na razão, colocando, né, de lado a fé, como isso é prejudicial para o ser humano. Então, o que é a inteligência humilhada que Jonas Madureira vem trazendo? É a razão e a fé como, como andando juntas, como simbiontes, digamos assim, a razão sendo prostrada diante de Deus. E
e o desenvolvimento do livro, sim, ele vem trazendo algumas coisas em relação à inteligência humilhada, a inteligência humilhada, que são problemas, né, que advêm desse termo que ele traz, né, desse sistema que ele traz, que são problemas que desde o início do universo nos sonda, né, problema do mal, né, ou como que existe um Deus bom, como que existe um Deus onipotente, mesmo se existe o mal, como que como que Deus não consegue, sendo soberano, sendo todo-poderoso, sendo totalmente bom, não consegue tirar o mal do mundo. E ele vem trazendo isso muito bem explicado, com muitas referências, com muitos apontamentos que, diga-se de passagem, em certos pontos eu acho excessivo, né? Eu acho que o Jonas Madureira, acho que em alguns pontos, não que seja ruim, tem muita referência boa, mas em alguns pontos eu acho que ele perde a mão, assim, tem referência aqui que é uma página seguida, duas páginas e já parte de uma referência para outra, mas é, tudo certo. É, e ele vem explicando muito como a inteligência humilhada, a inteligência do ser humano, ela é limitada. Como que o racionalismo, como nós enxergamos hoje, como nós temos hoje, ela é deturpada. E ele vem trazendo alguns termos, né, que serve como base de argumentação dele. Ele argue bastante que quando houve a queda ela não foi não teve como só consequência, né, a corrupção da carne, a corrupção do mundo, mas também teve como consequência a corrupção, a deturpação da mente, do racionalizar, do se pensar, do como se pensar, como criar ciência, de como pensar Deus, de como pensar fé. E ele argue várias vezes que a nossa mente é limitada. A nossa mente é limitada e que nós devemos buscar a razão, né, partindo do princípio que ele sempre fala que é a razão prostrada diante de Deus, serva do Senhor. Nós devemos buscar essa razão daquilo que Deus ele revela para nós, tanto nas Escrituras, como revelação pessoal, como através da ciência, como através da natureza, como o apóstolo Paulo fala em Romanos. Né, ele fala bastante dessa parte também do Paulo, da revelação natural de Romanos, né, que Paulo fala. E, e tudo isso, né, ele nomeia, né, fala que são as consequências noéticas da queda. E se você não sabe o que é uma consequência noética, não tem nada a ver com Noé, que inclusive ele faz uma piadinha aqui interna sobre isso, né, mas vem sim de Noema, né, que são efeitos degenerativos da mente, da psique, da, do pensamento, do racionalizar, que foram corrompidas na queda, né? E ele vai trazendo vários argumentos em relação a isso. E que muitas vezes nós não devemos confiar no nosso coração, não devemos confiar na nossa mente, mas devemos confiar naquilo que Deus nos revela, aquilo que o Espírito Santo nos revela, aquilo que ele nos atribui a pensar. E que várias vezes, por essas consequências não éticas da queda, a gente chega a conclusões erradas. E essas conclusões erradas vêm no nosso coração, geram dúvidas, geram questões que muitas das vezes nos afastam do Senhor. E eu acho que, falando por mim mesmo, né? E até por outras pessoas, né? Que é bem comum as pessoas se afastam do Senhor, né? Afastam de Deus, porque começam a se aprofundar, começam a estudar teologia, filosofia, teologia filosófica, teologia histórica, teologia sistemática, teologia prática, e começam a se barrar com essas questões e veem que o mundo não é um preto no branco, né? Existem questões que, para nós, seres humanos, elas necessitariam de resposta, e essa necessidade humana de ter resposta, muitas das vezes nos deixa com dúvidas, nos deixa em patamares de não só questionar a Deus, mas exigir respostas de Deus, né? E, e que por muitas vezes Deus não vai fornecer essas respostas pra gente, né? Na maioria das vezes, na verdade, ele não vai fornecer essas respostas. E mais ou menos na metade do livro aqui, Jonas trata sobre isso, sobre essas respostas que Deus nos dá,
né, sobre os mistérios que existem na vida e que Deus não nos revela por conta da nossa corrupção, da nossa mente nossa mente, eu não tô conseguindo falar a palavra certa, mas a nossa mente toda é, desfeita por conta do pecado. E nós, como seres humanos corruptos, nós não conseguiríamos nem se quiséssemos, nem se Deus revelasse, entender a maneira certa, né? E esses mistérios, como o mistério da maldade, Deus sendo bom, Deus sendo onipotente, Deus sendo todo-poderoso e existir o mal, são mistérios, né? Como Deus três Deus sendo um, ao mesmo tempo sendo três, também é um mistério pra gente que talvez nós não, nesse momento, nesse estado de espírito, nós não consigamos entender, né? E ele dá até um nome para isso, que são, não é porque nós não conseguimos entender que são informações conflitantes, né? São informações que se esbarram em si, né? Não são informações irracionais, né? Pelo contrário, são informações suprarracionais, né? Irracional é aquilo que não faz sentido, naquilo que é contraditório, naquilo que não, a verdade com a mentira é igual a uma mentira, né? Isso é uma coisa irracional. Racional é aquilo que são sentenças que contêm verdades, sentenças que não são contraditórias. E algo suprarracional é aquilo que está além da razão, aquilo que não existe matemática, ciência, física, química, biologia, teologia, filosofia, sociologia que consiga explicar. É algo que está além da imaginação, além da racionalização humana. E ele explica muito bem e fala ele disserta um pouco sobre isso. E argue algumas vezes falando que, olha, tem coisas que você não vai entender. E você tem que conviver com isso. Você tem que pegar suas dúvidas e prostrá-las diante de Deus também. Para que Deus conforte seu coração e você consiga exercer algumas coisas meramente pela fé. Meramente, né? De colocar isso entre aspas. Então, essa parte também foi uma parte que me fez pensar, refletir bastante. Eu digeri esse livro com uma certa calma para falar, né, sobre ele. E eu acho que é um livro excelente. É um livro muito bom. Falar questões da vida, coisas que nos fazem pensar. No final ele também fala sobre o papel do teólogo, né? Porque esse livro ele começa falando sobre como Jonas ele é um pastor e um teólogo e como as igrejas vêm sofrendo com a falta de um pastor teólogo, né? E ele tem uma frase muito linda que já no começo eu já grifei e já falei, cara, é isso que eu busco. É isso que eu quero para minha vida e eu acredito muito piamente que Deus vem me chamando para isso, que é um pastor teólogo. E uma frase que ele fala bem no começo do livro sobre isso que me chamou muita atenção, que eu grifei, mostrei para algumas pessoas e como isso é importante. Não reparem minha luz de contorno aqui, acabou de desligar. É o seguinte: mentes teólicas pertencem a corpos eclesiásticos. É, Mentes teólogas pertencem a corpos eclesiásticos. Deus ele fornece para a gente a razão, fornece para a gente a, a inteligência, os dons, os talentos para servir. E o dom de estudar, de ter um pouco mais de, da graça do Senhor, não entender as escrituras, não entender o texto bíblico, de conseguir passar isso para a, para a igreja, para esse corpo eclesiástico, é uma função que vem se perdendo com o tempo, né? Essa função coach, essa função teologia da prosperidade, pastor que passa a mão na cabeça, vem criando igrejas que são igrejas que não são críticas, igrejas que não sabem pensar por si próprio. E quando vem um lobo para atacar, ela não sabe discernir. E isso é muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Quando o iluminismo veio e fez esse lapso, esse rompimento da fé e da razão, ficou muito difícil criar teologia, pensar teologia,
pensar fé. E por muito tempo, a academia, a faculdade, a universidade, a escola ficou sem pessoas que demonstrassem interesse pela fé e pensassem fé como um ramo de desenvolver pensamento e cultura, e por muito tempo a cultura foi se esvaindo da mão do cristão, da mão da pessoa que Jesus quer usar. E onde surge uma figura que, inclusive, eu não conhecia, eu conheci a partir desse livro, e que eu estou lendo outro livro agora, que, inclusive, é excelente, que é sobre apologética, a apologética para questões difíceis da vida, que ele também cita esse autor, que é o Alvin Plantinga. Plantinga, não sei falar direito ainda, mas ele é um filósofo que, inclusive, está vivo até a data da gravação desse vídeo, né? É, ele foi um filósofo que por muito tempo não houve, por muito tempo. Houve pequenas expressões, mas igual ele não. E ali por volta da década de 30, 20, 30, ele começou a pensar cultura, filosofia com os olhos da fé e criou algumas obras, alguns artigos acadêmicos que fez a academia, fez a universidade voltar a pensar teologia, voltar a pensar através da fé, através da razão que se prostra a Jesus, que se prostra a Deus. E ele foi um revolucionário que hoje ele tem até um título, que eu esqueci um título agora, o nome do título, eu estava pesquisando, mas é o título que tem coisa a ver sobre a volta do pensamento cristão nas universidades e como que a América, ele é americano, né? Como que a América começou a querer voltar para o caminho do pensamento cultural, filosófico, sociológico através da lente da razão prostrada ao Senhor. E como que isso vem nos afetando hoje, né? Como que a gente vê no Brasil aí as universidades tudo perdido para a esquerda, tudo perdido aí para essa mente, mente progressista, essa mente de que não quer colocar Deus no centro, e como que isso vem afetando os nossos jovens, como que um cristão que vai para a universidade, se ele não for, se ele não orar muito, não tiver muito jejum, não tiver cobertura espiritual, não tiver pais que o acompanham, líderes que o acompanham, essa pessoa, ela é perdida. Do segundo, terceiro, quarto semestre, ela já virou uma pessoa que abandona a fé. E como que isso é grave? Como que isso é grave no nosso meio? E como que esse livro do Jonas Madureira me abençoou muito sobre como pensar a fé de forma humilhada. A fé não, a razão, aliás. Como pensar a razão de forma humilhada. É um livro que eu recomendo. Todos podem ler. Eu quero ressaltar isso. Todos podem ler. É um livro que todos podem ler. Mas não é um livro que todos entenderão por completo, ser um mínimo de tato teológico, um mínimo assim de mente aberta para falar algumas coisas, né? O Jonas Madureira é um autor, é um filósofo reformado, né? É um pastor reformado, né? Ele tem essa linha, inclusive tem uma parte que ele fala assim sobre o monergismo, sinergismo, que é o calvinismo e o arminianismo, e fala que a inteligência humilhada é um estilo de pensamento calvinista, né? É um estilo de pensamento reformado. Mas, assim, um mínimo que vai te influenciar alguma coisa, né? Porque tudo que ele fala aqui, eu acredito que seja independente da sua cosmovisão, do seu sistema teológico, né? Eu acho que tudo que está escrito aqui, ele vai te agregar, e eu acredito sim que pode melhorar e ampliar muito o seu pensamento em relação à razão, questões da vida, relação ao autoconhecimento. Tem uma parte que ele fala sobre autoconhecimento que eu achei sensacional, que inclusive eu estou pensando em fazer um seminário só sobre a parte de autoconhecimento que ele faz nesse livro, o autoconhecimento, que ele divide a pessoa, um homem, né? Ele parte do pressuposto, né, que eu acho 200% verdade. Eu não tiro nem coloco nada que ele falou. Quem sou eu para tirar e colocar alguma coisa, né? Mas ele pega e fala que o homem só pode se conhecer se conhecer a Deus. Ponto. Você só pode se conhecer se você conhecer a Deus em primeiro lugar, porque é a partir de Deus que vem o autoconhecimento. Se você conhecer ao Senhor, conhecerá você mesmo. E ele começa a dissecar a pessoa, né? Se você for colocar isso em
antropologia teológica, ele começa a dissecar, ele divide o homem em 4 partes. Deixa eu ver se eu vou lembrar agora. Que é carne, espírito, carne, espírito. Ah, agora eu esqueci. Mas enfim, ele dá essas partes sobre de homem desejante, homem deliberante, homem contingente e homem vivente, que são as partes desse autoconhecimento a partir das escrituras. E como que isso me agregou muito e eu tô pensando em fazer uma exposição dessa parte desse livro aqui, porque eu acho muito bom. É, eu acho que, como eu disse, não vou conseguir explicar. Demoraria aí. Eu teria que fazer umas 5 lives desse livro, de 3 horas, para conseguir passar alguma coisa do que é esse livro. Mas em linhas gerais, é isso. Ele fala bastante sobre fé, razão e como nós temos que humilhar o nosso ser, humilhar a nossa inteligência, humilhar nosso coração, como nós temos que conhecer a Deus, qual que é o objetivo de um teólogo, qual que é o objetivo de se pensar teologia e fé, como que nós temos que lidar com isso nos dias de hoje, como que nós temos que nos conhecer a Deus para nos conhecer, para que nós consigamos passar o que a nossa inteligência, aquilo que Deus nos revelou a partir da inteligência para a igreja. E que esse é o principal objetivo. É você se capacitar para servir. Informação sem qualquer tipo de ação, sem qualquer tipo de aplicabilidade, não vale de nada. Não vale de nada. Ele parte de vários pressupostos que ele parte. Esse é um. Informação não vale de nada. Se você lê alguma coisa, lê a Bíblia, é abençoado, Deus te revela, Deus te dá a capacidade de interpretar a Escritura, de interpretar o que o Espírito Santo está falando, é para servir a igreja. Mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Esse foi meu breve comentário sobre inteligência humilhada. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí. Se inscreve aí, deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha com alguém e até mais.